Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Maria, sede da sabedoria, e São João Paulo II, roguem por nós. Nós vamos começar o capítulo 4, a Trindade na Teologia Contemporânea, e vamos estudar um pouquinho, fazer uma visão de conjunto de alguns autores, tá bom? Então nós já vamos começar na página 217. Na teologia contemporânea, os teólogos tendem a apropriar-se de um conceito de pessoa proveniente da psicologia contemporânea, baseada na filosofia moderna e contemporânea. Pessoa seria o sujeito, diferentemente da natureza, com o seu caráter irrepetível e não intercambiável. Por outro lado, muitos teólogos parecem não levar em consideração a importância crescente da ideia de relação para a compreensão da noção de pessoa. Neste capítulo, abordaremos o pensamento trinitário dos seguintes teólogos: Paul Tillich, Barth, Moltmann, Lossky, Bulgakov, Rahner, Balthasar e Ratzinger. E aqui só quero repetir o que ele disse. Pessoa seria o sujeito, diferentemente da natureza, com seu caráter irrepetível e não intercambiável. E eles não levam em consideração, muitas vezes, a ideia da relação para a compreensão da noção de pessoa. E vamos começar então. Os três primeiros são nomes importantes da teologia evangélica. O quarto e o quinto representam o pensamento ortodoxo. Os três últimos são autores católicos de primeira grandeza em matéria. Então vamos começar por primeiro, Paul Tillich, que é luterano. Morreu em 65, é um dos teólogos mais lidos e mais admirados dos Estados Unidos. Sua obra, The Systematic Theology, tem 3 volumes, se apresenta como uma tentativa de adequação da teologia ao mundo odierno. Para isso, a teologia deve despojar-se dos símbolos e de expressões arcaicas, buscando uma linguagem inédita para dizer de um modo novo a sabedoria antiga. Tillich dedica poucas páginas à Trindade, apresentando-a não mais como um Deus em 3 pessoas, mas como fundamento ou a potência do ser dotado de 3 princípios: o abismo infinito, o Logos e a vida. Tillich repropõe a doutrina trinitária em chave ontológica, ignorando os ensinamentos da Sagrada Escritura, dos padres, do concílios. Tillich não utiliza o conceito de pessoa se referente a uma consciência, eu particular, pois considera Deus como um princípio universal no qual a essência e existência, individualidade e participação formam uma só coisa. Ele
propõe uma verdadeira revisão do dogma trinitário, coloca em xeque até o número de pessoas divinas, afirmando que existe uma tendência a reconhecer 4 pessoas em Deus, o que permitiria distinguir a natureza divina comum a 3 pessoas das 3 pessoas divinas. Outra razão que apontaria para uma 4ª pessoa em Deus é a doutrina católica a respeito da Virgem Maria. Segundo Tillich, a devoção à Virgem Maria no catolicismo superou a devoção ao Espírito Santo. Ela seria, então, equiparada a uma pessoa divina. Tillich não aparece ter entendido a devoção a Nossa Senhora no catolicismo. Além disso, ao propor uma revisão radical do dogma trinitário, sem preservar nem mesmo o número de pessoas divinas, ele parece sugerir uma demolição da doutrina trinitária. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não seriam pessoas, mas princípios trinitários ou momentos no interior do processo da vida divina. Apesar de defender que Deus é um ser pessoal, Tillich afirma que isso não significa que Deus seja uma pessoa, mas que seja o fundamento de todos os seres pessoais e que possua o poder ontológico da personalidade. Pode-se dizer que Tillich apresenta a doutrina trinitária como se essa fosse apenas uma questão ontológica, esquecendo que a Trindade não é um símbolo ontológico, mas um mistério de amor e salvação, que se manifestou na história, economia e que somente depois foi teologizado. Tillich tem o seu mérito, eu gosto de dizer sempre assim. Depois vou fazer um comentário sobre os evangélicos ou protestantes, os teólogos, mas que aqui é interessante, ele nasceu na Alemanha, estudou lá, foi perseguido pelo nazismo e foi aos Estados Unidos. Aqui a sua teologia é muito mais baseada na ciência da religião do que propriamente na teologia específica. Então ele tem uma análise muito mais filosófica, então ele aborda o conceito de Deus e por isso, de uma forma filosófica moderna, deixa clássica e por isso ele tem uma visão ontológica moderna de como compreender conceitos como pessoa, relação e etc. e tal. Bom, não quero me alongar muito porque aqui já está tudo o que temos que perceber deste Senhor. E que Deus o tenha no reino da glória, onde ele possa contemplar as pessoas divinas no seu amor. Karl Barth, o teólogo reformado calvinista Karl Barth, morreu em 68, sob o influxo de Hegel, propõe que o termo pessoa seja substituído por modo de ser. Caso contrário, a teologia trinitária poderia ser entendido em chave triteísta, na medida em que a afirmação de que existem uma única essência divina, 3 pessoas, significaria aceitar que existem 3 centros de consciência, 3 vontades, 3 liberdades, 3 sujeitos capazes de autodeterminar-se. Estamos na página 219, no segundo parágrafo. Karl Barth. Falando de 3 modos de ser em Deus, Barth sublinha fortemente a personalidade de Deus. Ele não pode ser tratado como uma coisa e a unidade divina. Recorda que a pluralidade de 3 modos de ser em Deus não significa um aumento de qualidade. A unidade em Deus incluiria, segundo este autor, a distinção e a ordem das 3 pessoas, modos de ser. Deus não é um ser especial, mas um eu que existe em si e para si com seu próprio pensamento e vontade. E assim, ao mesmo tempo, Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus, isto é, o único Senhor, é o único Deus pessoal no modo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A terminologia, modo de ser de Karl Barth, valeu-lhe a acusação de modalista. O autor não tem a intenção de negar a diferença em Deus,
mesmo e no seu modo de se manifestar. Entretanto, o uso que ele faz do termo pessoa, ele usa para reforçar a unidade de Deus e não a distinção como na tradição. É pouco adequado. Além disso, algumas de suas afirmações se assemelham muito às afirmações de heresia do modalismo. Ele parece esquecer, aqui diz o autor do livro, que o sujeito que se autopossui é apenas uma parte da noção moderna e contemporânea da pessoa. Também a relação entra nesse conceito. Página 220. Segundo Piero Coda, o mérito de Barthes foi o de ter sublinhado o senhorio de Deus e o seu ser Deus. Os pontos frágeis de sua reflexão são a excessiva contraposição entre o conhecimento natural de Deus e a experiência religiosa extra-bíblica, a revelação, a tese da unidade do sujeito divino na relação, recusa de utilizar o conceito de pessoa na sua exposição trinitária. E agora nós vamos falar de Multimann. Junger ou Junger, como vocês quiserem, depende do vosso alemão, conhecido mais como Multimann. Nascido em 1926, fundou a sua teologia trinitária sobre a comunhão de pessoas, colocando-se no extremo da posição de Barth e Rahner, que é católico, e que nós vamos estudar a seguir. Ele critica o modo como antes esses autores interpretam o conceito contemporâneo de pessoa, esquecendo que o eu só pode ser entendido em relação ao tu. Só o conceito de união é o conceito de uma unidade imediata e aberta. O Deus Uno é um Deus unido. Isso pressupõe uma autodiferenciação de Deus pessoal, não somente modal, pois só as pessoas podem estar unidas, não os modos de ser ou de subsistência. A união da triunidade já está dada pela comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não precisa ser assegurada ainda mais por um ensinamento específico da unidade de substância divina. Desta teologia trinitária, que parece desprezar o ensinamento da tradição sobre a substância e essência divina, e sublinha demasiadamente a individualidade das três pessoas divinas, Multimann tira consequências para a vida social do homem, propondo uma teologia política. A Trindade seria em Jesus como um verdadeiro projeto social para a humanidade. Segundo este autor, a unidade pericorética da Trindade corresponderia à experiência da comunidade dos discípulos de Cristo. Sua doutrina social da Trindade é o fato de ter abandonado o conceito de unidade da natureza de Deus. Tornaram-se a portas abertas para que Multimann fosse acusado de triteísmo, três deuses. O mesmo teólogo tenta elaborar uma reflexão trinitária a partir do mistério pascal de Cristo. Na sua obra O Deus Crucificado de 72, diz: Deus é amor, sendo assim, na comunhão das vontades que se encontram no sacrifício da cruz, encontramos uma comunhão substancial de existências. Sobre a cruz, Jesus e o seu Pai são separados, por causa da morte maldita, do modo mais radical. Ao contrário, por causa da oferta, estão unidos de um modo mais íntimo. Deste evento, que se dá entre o Pai e o Filho, jorra o Espírito, que acolhe os abandonados, que justifica os ímpios e vivifica os mortos. O Deus que abandona e o Deus que é abandonado são uma única coisa no espírito da oferta. O Espírito procede do Pai e do Filho, porque provém do derelixio de Jesus. Agora o autor do livro, o João Paulo, diz: o mérito de Multimann foi seu esforço para pensar a relação de homem com Deus, com os outros homens e com a inteira criação, à luz da doutrina trinitária.
Segundo Coda, a teologia de Bultmann carece de base ontológica sólida, o que o leva a confundir em sua reflexão a trindade imanente com a trindade econômica. Na tentativa de evitar o modalismo, Bultmann acaba se aproximando do triteísmo. Meus queridos e queridas, nós vimos esses três senhores aqui que são protestantes. Veja bem, tudo é uma questão de fundamento teológico. Por isso que eu falo para vocês, estudem teologia fundamental, revejam conceitos. Se não estudaram comigo, se possível, leiam um livro da Jutta Burggraff, porque a teologia católica ela se baseia na história da salvação, que depois foi positivada e que compõe a tradição, que é superior à Sagrada Escritura. Então vem Sagrada Escritura, tradição e o magistério, que mantém, que cuida, que preserva o depósito da fé e faz com que a teologia progrida para uma compreensão melhor do mistério. Se você parte só do pressuposto, só a Escritura, e você, por exemplo, utiliza os padres ao seu modo de querer, ao seu gosto, e não como os padres apresentam, uma síntese doutrinal, que fundamenta a compreensão contra certas visões parciais, que são as heresias, a gente pode não fazer uma teologia na sua totalidade, que possa chegar a conceitos. Não parar no passado, mas aquilo que nos é entregue do passado, que nós chamamos tradição, ela tem um valor de verdade, que precisa, claro, ser reapresentada, que precisamos, como chama, interpretar, mas respeitando o que ela é. Aqui é apenas uma consideração, não que esses senhores não foram maravilhosos e não fizeram o seu trabalho teológico, mas para eles partiam de pressupostos, que a fonte de normativa de revelação era só a Sagrada Escritura. E na hora de sustentar o seu pensamento, se apoiam em uma filosofia moderna, contemporânea, que é maravilhosa, mas que tem que ser vista também dentro do seu conjunto, dentro da sua história, da sua tradição. Quer dizer, eu não posso ser, por exemplo, historiador se desprezar a filosofia antiga, a história antiga. Eu não posso entender a filosofia moderna se eu não entender, por exemplo, a filosofia medieval. Tá bom? Então agora nós vamos na página 222, vamos ver esses dois senhores que são ortodoxos. Lossky, página 222. Pode-se dizer que o caráter distintivo da teologia de Lossky, que morreu em 58, ortodoxo de origem russa, é a apofaticidade, o ponto final que chega à teologia apofática, se é que se pode falar de fim e de chegada, quando se trata de uma subida para o infinito, não é uma natureza, uma essência, não é tampouco uma pessoa, mas algo que supera todo e qualquer tipo de natureza e pessoa. É a Trindade. Vocês sabem que teologia apofática é aquela que de Deus só fala afirmando. Por exemplo, Deus é infinito. Quer dizer que ele não tem fim, só isso. Não dá para determinar a finitude de Deus nem a sua infinitude. Então a gente fala de conceitos de Deus negando. Iluminados por este pensamento acima citado, compreendemos que para Lossky o mistério da Trindade, na sua inefabilidade, é inefável, é o fundamento que mantém estável e inabalável o edifício do conhecimento teológico. E ele diz, página 222, começo do quadro, o apofatismo, que está na origem de toda a teologia trinitária,
encontra-se especialmente na base da teologia do Espírito Santo, ou seja, da pneumatologia. Com efeito, no caso da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o ensinamento bíblico já tem o caráter de uma tradição mais secreta, menos revelada, em lugar da manifestação refulgente do Filho, proclamada pela Igreja até os confins do universo. O Espírito Santo permanece não manifestado enquanto pessoa, permanece escondido, dissimulando no seu próprio aparecimento. Lossky, primeiro parágrafo da 223, inicia o 4º capítulo de sua obra Teologia Mística, afirmando que a Trindade não é somente o fundamento, mas é também o fim supremo da teologia. No pensamento de Eváquio Pôntico e de São Máximo Confessor, conhecer o mistério da Trindade na sua plenitude significa entrar em perfeita união com Deus, atingir a deificação do ser humano e entrar na vida divina, na vida da Trindade. Para tentar conciliar o princípio da apofaticidade, que acentua excessivamente a diferença qualitativa entre Deus e o homem, o que tornaria impossível qualquer contato entre eles, tanto do ponto de vista gnoseológico, ou seja, do conhecimento, como ontológico do ser, e a noção de deificação. Central para a espiritualidade cristã oriental, Lossky introduz o princípio das energias divinas. Lossky afirma que este princípio se encontra nos padres do Oriente. O pseudo-Dionísio distinguiu entre a essência incognoscível de Deus e as suas energias reveladoras da divindade. A Sagrada Escritura revelaria os nomes divinos, segundo as energias através das quais Deus se revela, mas Deus, na sua essência, continuaria inacessível. São João Damasceno, retomando o pensamento de São Gregório Nazianzo, escreveu que tudo o que dizemos de Deus em termos positivos não proclama a sua natureza, mas o que circunda a sua natureza. Gregório de Palamas é quem vai sistematizar esta doutrina. Partindo da 2 de Pedro 1,4 escreve: a natureza divina deve ser dita ao mesmo tempo imparticipável, 224 a página, e em certo modo participável. Nós podemos participar da natureza de Deus, todavia, ele permanece totalmente inacessível. É necessário afirmar as duas coisas ao mesmo tempo e conservar a sua antinomia como critério de piedade. Torna-se necessário confessar a distinção entre a essência de Deus, que é uma realidade inacessível, e as energias ou operações divinas, forças que pertencem à natureza da essência divina e que não se separam. Através das energias divinas, Deus procede à destra, se manifesta, se comunica e se dá. A iluminação e a graça divina e deificante não é a essência divina, mas a energia de Deus, uma força e operação comum da Trindade. Lossky afirma que é necessário evitar duas ideias erradas acerca das energias divinas. A energia, segundo ele, não é uma função divina relativa às criaturas, ainda que Deus crie e opere por meio de suas energias que penetram tudo o que existe. As criaturas poderiam não existir e Deus se manifestaria igualmente ao que está fora de sua essência, assim como o Sol brilha em seus raios fora do disco solar. Existam ou não seres capazes de receber a sua luz. O mundo criado não se tornaria infinito e coeterno com Deus pelo fato de que as processões naturais ou energias divinas existam. As energias não implicam a necessidade da criação, que é um ato livre, realizado pela energia divina, mas determinado por uma decisão de vontade comum das três pessoas. E aí continuamos.
na página 224. Lossky continua a sua explicação ensinando, página 225. Mesmo admitindo em Deus as três hipóstases, a natureza e as energias naturais, a teologia ortodoxa não admite em Deus nenhuma composição, como as pessoas, as energias, não são elementos do ser divino que podem ser considerados à parte, separadamente da Trindade, da qual são manifestações comuns e radiação eterna. Elas são acidentes da natureza, na sua qualidade de energias puras, não implicam nenhuma passividade em Deus. Não são seres hipostáticos semelhantes às três pessoas. As energias revelam os nomes inumeráveis de Deus, segundo o Areopagita: sabedoria, vida, potência, justiça, amor, ser, Deus e uma infinidade de outros nomes que permanecem desconhecidos para nós, porque o mundo não pode conter a plenitude da manifestação divina que se revela nas energias. No pensamento ortodoxo, as energias indicam uma manifestação exterior da Trindade, que não pode ser interiorizada, introduzida, por assim dizer, no interior do ser divino, com a sua determinação natural. Por fim, as energias divinas, segundo este Senhor, distinguem-se em nível epifânico. Existe uma ordem em sua manifestação. Todas as energias provêm do Pai, se exprimem no Filho e procedem exteriormente através do Espírito Santo. Há uma processão natural, energética, manifestadora, que deve ser claramente distinta da processão hipostática, pessoal interna só do Pai. Enquanto a processão natural das energias ocorre através do Filho e se cumpre no Espírito Santo, a processão pessoal do Espírito Santo, segundo Lossky, ocorre imediata e diretamente do Pai, sem a mediação do Filho. Outro conceito-chave de Lossky é o de pessoa. O teólogo ortodoxo conhece, mas considera insuficiente os conceitos de pessoa de Boécio e de Ricardo de São Vítor, que ressaltam excessivamente a razão, o nous, para distinguir a hipóstase. A única definição satisfatória seria aquela que descreve a pessoa em termos de kenosis. A kenosis, estamos na página 126, no primeiro parágrafo depois do quadro. A kenosis seria então um modo de ser da pessoa divina enviada ao mundo, a pessoa na qual se cumpre a vontade comum da Trindade, da qual o Pai é a fonte. A vida terrena de Cristo foi uma contínua kenosis, renúncia incessante ao que lhe era próprio por natureza, na aceitação daquilo que era contrário à sua humanidade, incorruptível e deificada. Lossky afirma que se deve partir das três pessoas, e daí a natureza divina, e não o contrário, como faz a teologia latina. O procedimento latino seria fruto do racionalismo, para ele. É a diversidade absoluta das três hipóteses que determina a diferença e não o contrário. Lossky afirma também que o Espírito Santo procede diretamente, exclusivamente do Pai, a patre solo, contrário do filioque, pois, segundo os padres gregos, o princípio da unidade da Trindade é a pessoa do Pai. E ele faz essa crítica que vale a pena ler. Se se quiser introduzir aqui, conforme a fórmula latina filioque, uma nova relação de origem, fazendo proceder o espírito do Pai e do Filho, a monarquia do Pai, esta relação pessoal que cria a unidade e a Trindade ao mesmo tempo, cederia o seu lugar a uma outra concepção, aquela de substância uma,
nas quais as relações interviriam para fundamentar a distinção das pessoas e a hipóstase do Espírito Santo, seria apenas um laço recíproco entre o Pai e o Filho. Se percebeu a tônica diferente das duas doutrinas trinitárias, então se compreenderá por que os orientais sempre defenderam o caráter inefável, apofático da processão do Espírito Santo do Pai, fonte única das pessoas, contra uma doutrina mais racional que, fazendo do Pai e do Filho um princípio comum do Espírito Santo, colocava o comum acima do pessoal, uma doutrina que tendia a enfraquecer as hipóstases, confundindo as pessoas do Pai e do Filho no ato da expiração e fazendo da pessoa do Espírito Santo o laço entre ambas. E aqui no final da 227, o autor resume o pensamento de Losky. Podemos resumir em 3 pontos as dificuldades que se encontram da teologia trinitária de Losky, vendo nos nossos olhos católicos. Primeiro, o perigo do agnosticismo e nominalismo, que sua teologia corre por causa da sua concepção radical de apofaticidade, que parece esvaziar todos os conceitos e conteúdos teológicos. Agnosticismo porque, eu diria assim, eu não posso ter um conhecimento intelectual mínimo de Deus, pessoal, íntimo, uno e trino. E nominalismo porque então as palavras, os conceitos que nós abstraímos pela razão são nomes que não têm significado, nega os universais e caímos no nominalismo. No segundo ponto, a obscuridade e a contradição que parecem existir na doutrina teológica das energias divinas. Como as energias podem ser realmente distintas da natureza divina e não introduzirem nenhuma composição em Deus? A doutrina pretende tornar Deus acessível, mas ao mesmo tempo declara que as energias divinas lhe são inferiores, logicamente, posteriores ao seu ser em si, na sua essência. A sua doutrina da derivação do Espírito Santo ex Patre Solo não parece se harmonizar com numerosas passagens em que os padres chamam o Espírito Santo de imagem do Filho. A similaridade comporta sempre uma dependência entre o modelo e a imagem. Dependência aqui não é dependência ontológica, porque é a mesma natureza, mas no sentido de relação, tá bom? Então aqui nós vamos parar um pouquinho para descansar e vamos continuar depois com Bulgakov, outro oriental, e depois também vamos tecer alguns comentários sobre essa teologia. Muito obrigado, até já.